técnicas de suporte avançado para nossa solução de UTM segurança de rede, o Carrier Control. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Igor Takahashi, engenheiro de vendas para Carrier Technologies no Brasil, e agradeço a sua participação por estar assistindo esse vídeo. A agenda de hoje nós vamos abordar a questão do log de debug, que em outras apresentações nós citamos como uma ferramenta importante para o suporte e identificação de problemas. Uma questão relacionada às interfaces tanto de rede local quanto de internet. Alguns cuidados que nós devemos ter com o serviço de DNS, um serviço bastante importante na rede local. Faremos também alguns comentários sobre o serviço de DHCP. E agora, falando mais especificamente sobre problemas e técnicas de suporte, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a questão do IDS-PS, prevenção de intrusão, algumas questões relacionadas a antivírus, e vamos aproveitar para esclarecer algumas dúvidas básicas sobre regras de tráfego, políticas HTTP, e para os técnicos e administradores de rede que queiram fazer um backup da configuração do Carrier Control, seja por motivos de segurança, seja para replicar a configuração para um outro servidor, eu vou estar abordando nesse vídeo mais tarde. E ao final, compartilhar algumas ferramentas para o suporte no dia a dia que não tenham porventura sido contempladas nesse vídeo. Então, para começar, a questão do debug.log, nas apresentações de suporte e configuração do Carrier Control, eu havia citado que ao selecionar o log de debug com o botão direito do mouse, selecionar a opção mensagens, vocês poderão ver telas de seleção como essas três que vocês podem visualizar no slide. Na ordem, selecionei as opções Packet Dropped for some reason, ou seja, pacotes que foram descartados por alguma razão, antivírus plugin, caso tenha sido adquirido o antivírus integrado Sophos ou esteja sendo utilizado algum antivírus de terceiro, poderemos ver mensagens mais detalhadas sobre o funcionamento desse plugin. E na terceira opção selecionamos Carrier Web Filter Library, ou seja, mensagens relacionadas a outra funcionalidade que pode ser adquirida à parte, que é o Filter Web Carrier. Então, na prática, quando habilitamos essas três mensagens, o log de debug começa a aparecer mensagens como essas. Quando habilitei o log Packets Dropped for some reason, percebam que apareceu uma data, uma hora, entre colchetes, a expressão PKT drop e uma mensagem. Esse tipo de mensagem é bastante importante para sabermos se existe alguma regra de tráfego que esteja bloqueando um determinado tráfego. Ou seja, se vocês estão desconfiados de que uma regra de tráfego esteja atrapalhando ou proibindo algum tráfego que porventura deveria ser habilitado, essa é uma opção bastante interessante para identificar se realmente esse bloqueio está sendo efetivado e para ter uma noção de que seja necessário criar uma regra adicional para tal liberação ou corrigir alguma regra que esteja ocasionando esse conflito. Quando nós selecionamos a opção no log de antivírus plugin, eu selecionei um trecho aqui que diz respeito ao download do plugin do Flash diretamente do site da Adobe, e ele retornou uma mensagem dizendo que o arquivo não pôde ser verificado porque estava criptografado. Eu vou guardar essa mensagem mais para frente para discutir a questão do antivírus, mas é importante ter essa mensagem habilitada caso vocês tenham algum usuário que esteja reclamando de problemas para fazer download ou para abrir determinados arquivos. Quando habilitamos o Carrier Web Filter Library, podemos verificar em especial a categorização de determinados sites.
Eu habilitei essa opção e logo em seguida eu carreguei o site do Terra em terra.com.br, e pelo log vocês podem perceber que ele foi categorizado como site de portal. Isso é bastante importante caso vocês estejam enfrentando algum problema de navegação que envolva o filtro web e vocês queiram saber em que categoria ou que categorias um determinado site esteja categorizado, até para que vocês possam criar uma regra mais adequada para a administração desse site. Passando para o próximo slide sobre a questão das interfaces, basicamente nós trabalhamos com dois conceitos de interface no que diz respeito à navegação na internet. As placas de rede que estão conectadas aos provedores de internet e a placa de rede conectada à rede local. Conforme a apresentação de planejamento e implantação do Carrier Control, é necessário no mínimo 2 placas de rede para a boa utilização do Carrier Control, sendo uma para a internet, outra para a rede local. Então, em muitos casos, alguns clientes informam que a internet não está funcionando, ou o Carrier parou de trabalhar com a rede local. E aí eu acabo recomendando sempre fazer alguns testes básicos, como o ping na LAN, ou ping de endereços localizados na LAN, ping nos endereços localizados na WAN, seja o IP do provedor ou um IP externo. No caso de problemas ainda relacionados ao provedor de internet, o comando tracert é bastante interessante até para sabermos em que parte exatamente do tráfego pode estar apresentando algum problema na navegação. E ainda a questão física, né? Em alguns momentos, modems e roteadores que provêm acesso à internet podem apresentar algum problema, seja físico, seja lógico. Em alguns casos, reiniciando esses equipamentos, a navegação à internet volta a funcionar. E no caso da conexão à rede local, verificar switches, hubs e outros equipamentos que permitem que o Carrier conecte-se à rede local. E por mais absurdo que pareça, em outros casos também a simples troca do cabo de rede foi a solução para resolver eventuais problemas de conectividade. Então é bastante importante que antes de mais nada, de um procedimento mais extremo, né, façamos algumas coisas mais simples. Isso pode resolver inúmeros problemas sem a necessidade de tomar alguma ação mais emergencial no que diz respeito à instalação e configuração do Carrier Control. Com relação ao serviço de DNS, serviço é bastante importante para as pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com redes em domínio Windows. Isso realmente é algo bastante importante para se preocupar. Mas aqui ainda voltando ao conceito do acesso à internet, né? Nós tivemos recentemente vários casos em que alguns endereços de DNS estavam disponíveis ou apresentando algum tipo de problema na resolução de nomes. Então a primeira providência a ser tomada é verificar se os IPs de DNS dos provedores estão disponíveis. Caso não estejam disponíveis ou que vocês percebam que o funcionamento na resolução de nomes desses servidores não esteja funcionando de acordo, vocês podem alterar no Carrier, na interface WAN, o IP de DNS especial para o DNS público do Google, o endereço 8.8.8.8 ou o alternativo 8.8.4.4. Então, em resumo, se os testes de ping foram satisfatórios, ou seja, o servidor Carrier ou as máquinas conseguem chegar a IPs localizadas na internet, porém a resolução de nomes esteja comprometida, é só verificar se os servidores de DNS estão disponíveis ou estão funcionando de acordo. Se não estiverem, podem alterar a configuração do Carrier para utilizar o DNS, por exemplo, do Google,
e verificar se a resolução de nome está funcionando a contento. Agora, voltando para a rede local, um equívoco até bastante comum é com relação à configuração dos IPs de DNS na rede local. Então, uma regra que eu recomendo bastante às pessoas é que em redes de domínio Windows, o DNS primário seja sempre configurado como o DNS do Active Directory e o DNS secundário como o IP da rede local do Carrier Control, desde que a função de encaminhamento de DNS esteja ativada. Para aquelas redes que não possuem domínio Windows, ou seja, que o Active Directory não esteja instalado, o DNS primário pode ser o IP da rede local do Carrier Control, estando o serviço de encaminhamento de DNS ativado, e o DNS secundário pode ser o IP do DNS do provedor. Aí fica a critério do administrador de rede. Passando agora para o serviço de DHCP, que é um outro serviço que em muitos casos apresenta conflito. A primeira pergunta que eu gosto de fazer quando temos problema com o DHCP é saber quem é o que está provendo o serviço de DHCP na rede local LAN. Pode ser o Carrier Control, pode ser um servidor Windows, pode ser um roteador de terceiros, como roteadores Wi-Fi. E independente de quem seja o servidor responsável pelo DHCP, o endereço do Default Gateway deve ser sempre o IP da rede local do Carrier Control. Se o Carrier Control é o firewall e responsável pela gestão do tráfego rede local internet, ele, por conseguinte, deve ser o Default Gateway. Então, em muitos casos, se porventura a navegação à internet esteja sendo liberada ou o acesso à internet esteja sendo feito sem autenticação, verifique se o Default Gateway está configurado corretamente. Em muitos casos, especialmente em redes Wi-Fi ou passando agora a questões relacionadas ao Carrier Control. Em alguns casos, no acesso a serviços ou determinados sites, por algum motivo, esses sites ou serviços apresentam algum bloqueio. Então, em uma das recomendações iniciais durante atendimento ao suporte, eu recomendo verificar no log de segurança se aparecem registros relacionados à prevenção de intrusão, o IDS/UPS. Então aqui eu citei 4 exemplos de alertas gerados pelo IDS/PS com suas respectivas severidades. Então percebam que nas 2 primeiras linhas o pacote relacionado foi descartado e nas linhas 2 abaixo foi gerado apenas um alerta. Em especial, se vocês estão desconfiados de que algum site ou serviço esteja apresentando algum problema que não foi identificado de uma maneira clara no log de debug, verifique no log de segurança se os IPs envolvidos estão relacionados a algum bloqueio da prevenção de intrusão. Aí as pessoas perguntam, ok, identifiquei que determinado IP ou porta está sendo bloqueado por um falso positivo ou por uma prevenção de intrusão, o que fazer? Nós temos algumas alternativas. Na configuração de prevenção de intrusão no Carrier Control, eu posso criar algumas whitelists desses falsos positivos, clicando no botão avançado e adicionando os IDs das regras que eu quero que sejam ignorados pela prevenção de intrusão, ou posso ainda também, de acordo com as blacklists, diminuir ou de alguma forma apenas registrar a ação a ser tomada. Ou seja, ao invés de eu descartar um pacote, eu simplesmente posso não fazer nada ou simplesmente apenas registrar que aquele pacote foi processado e foi, digamos assim, notificado como
um pacote de prevenção de intrusão. Em último caso, é recomendável desabilitar a prevenção de intrusão para que determinados serviços sejam liberados o mais rápido possível para os usuários. Porém, é necessário, por questões ainda de segurança, que sejam criadas as devidas regras e sejam feitas as configurações necessárias. Em seguida, voltar à configuração da prevenção de intrusão, estando habilitado, para evitar outros problemas de segurança dentro da rede. Terminada a questão do IDS e IPS, né, agora a questão do antivírus. Né. Carrier Control ele oferece a opção do antivírus Sophos integrado. Como existem outros antivírus de mercado que se integram à questão de rastreamento e verificação de vírus no tráfego de rede do Carrier Control. E aqui só mostrando que o antivírus Sophos integrado está ativado e está funcionando normalmente. Se vocês se lembram do slide número 4, a questão do plugin antivírus, eu tinha citado que o download do Flash ele resultou uma falha, porque o conteúdo estava criptografado e o usuário por si só não conseguiu fazer o download desse arquivo. O que foi que aconteceu? Se vocês forem na segunda aba do antivírus em rastreamento de HTTP e FTP, por padrão, se um arquivo transferido não puder ser verificado porque está corrompido ou criptografado, a transmissão desse arquivo é negado. Logo, em alguns casos em que usuários estão utilizando uma conexão à internet gerenciada pelo Carrier Control, eles não conseguem fazer o download do arquivo do Flash. Logo, o que pode ser feito? Pode ser permitida a transmissão do arquivo corrompido ou criptografado. Verifiquem também que existem regras de rastreamento, ou seja, é possível definir determinadas extensões e que ações podem ser feitas quando um determinado arquivo com uma determinada extensão estiver sendo trafegado pela rede. Então é importante que o antivírus do Carrier Control, uma vez estando habilitado, esteja sendo verificado os anexos de maneira adequada e sejam feitas as configurações conforme a necessidade de cada empresa. Uma vez que, em alguns casos, arquivos importantes, né, por exemplo, uma atualização do Flash, podem ser simplesmente descartadas por uma questão de configuração incorreta do antivírus. Agora, voltando às regras de tráfego, né? As pessoas normalmente pulam para as regras de tráfego acreditando que essas que são as responsáveis por determinados sites ou serviços serem bloqueados ou não. Conforme dito nos slides anteriores, existem alguns outros passos mais importantes a serem vistos. Uma vez esgotadas todas as verificações dos serviços anteriores, podemos verificar as regras de tráfego. Um equívoco bastante comum é com relação à ordem das regras de tráfego. Tá? Então, as regras de tráfego, por padrão, elas são processadas de baixo para cima. Ou seja, as regras que estiverem em cima terão maior prioridade com relação às regras que estiverem abaixo. Outra questão é com relação às regras de tráfego padrão que estão configuradas assim que o Carrier Control é instalado. Por recomendação, as duas regras abaixo, Local Traffic e Firewall Traffic, devem permanecer habilitadas e não devem ser alteradas sob qualquer hipótese, pois essas regras garantem o bom funcionamento na comunicação dentro da rede local e permitem que o servidor do firewall possa fazer qualquer tipo de acesso à internet, inclusive para testar se determinadas conexões estão funcionando ou não. Ok, uma vez esclarecidas as regras de tráfego,
Vou apontar alguns erros comuns, mais especificamente 3 erros comuns, e esclarecer o porquê desses erros, e espero que assim sejam evitados nas próximas configurações que porventura vocês fizerem. O erro comum número 1 são regras com origem e destino definidos como qualquer. Eu costumo sempre brincar que regras que têm origem e destino definidos como qualquer não tem qualquer efeito, uma vez que regras bem construídas devem definir sempre uma origem ou destino. O erro comum número 2 são regras com destino designado para interface de internet sem o NAT. Logo, a pessoa configura a regra de internet, define corretamente os usuários ou os IPs da internet, e a regra não funciona. Ela não funciona basicamente porque ele esqueceu de habilitar o NAT. Depois que habilitar o NAT, a regra começa a funcionar normalmente. O outro erro comum número 3 são aquelas regras de NAT de entrada, ou seja, o carry control serve como um redirecionador de pedidos vindo da internet ou mesmo dentro da rede local, e jogando ou direcionando essas requisições para outros servidores ou outros computadores localizados dentro da rede local. E aí algumas pessoas configuram tanto o NAT de saída como o NAT de entrada, o que acaba ocasionando conflito. Então, para regras que visam mapear portas para servidores e equipamentos dentro da rede local, apenas o NAT de entrada ou o NAT de destino deve estar configurado. Esqueçam o NAT de saída. Terminada a questão das regras de tráfego, nós temos as políticas HTTP, ou seja, nós verificamos o DNS, o DHCP, verificamos que o DSPS está funcionando corretamente, verificamos que o antivírus está funcionando corretamente, que as regras de tráfego estão configuradas corretamente, e os sites, como administrar os sites. Aplicamos uma linha de raciocínio parecida com as regras de tráfego. As políticas HTTP são aplicadas de baixo para cima, e as regras de cima, por conseguinte, têm prioridade sobre as regras que estão abaixo. Então é muito interessante que existam regras que permitam, como também regras que bloqueiem determinados acessos a determinados sites, mas que de alguma forma essas regras elas não conflitem entre si. Então seja bastante cauteloso na criação das regras de acesso a sites e a ordem na qual essas regras serão dispostas, de uma maneira a evitar dores de cabeça com relação à navegação, especialmente indevida. Então, uma vez que eu tenho já o meu carry control corretamente configurado, as regras de tráfego, as políticas HTTP já estão funcionando corretamente, e o IDSPS junto com o antivírus estejam calibrados de uma maneira adequada, os administradores querem fazer um backup da configuração, caso eles precisem instalar em outro equipamento, ou caso haja necessidade de alguma manutenção, ou mesmo para voltar uma configuração caso alguma regra, alguma política seja definida incorretamente, a pessoa não quer perder tempo corrigindo esses erros. Então, como fazer o backup da configuração de uma maneira rápida? Selecionando então a tela principal do Carry Control e executando o assistente de configuração, verifiquem que na janela de assistente de configuração existem duas opções: exportar sua configuração e importar a configuração. Selecionando a opção exportar sua configuração, selecione as opções necessárias caso seja necessário guardar os certificados SSL ou as alocações de serviço de DHCP, em especial se existem muitas reservas de IP no DHCP. Selecione a opção exportar e faça o download do arquivo quero-control-export.tgz para um computador, guarde num pendrive ou num diretório da rede, que esse é o arquivo suficiente para restaurar a configuração dessa instalação do Carry Control caso necessário. Aí as pessoas perguntam: ok, Igor, já tem o arquivo de configuração, agora como eu importo? Voltando ainda à tela do assistente de configuração,
podemos selecionar a opção importar a configuração, fazer o upload do arquivo TGZ que nós guardamos. Uma vez validado esse arquivo de configuração, eu faço as associações às placas de rede da rede local e da rede de internet, finalizo a configuração e espero a reinicialização do Carrier Control com as novas configurações baseadas no arquivo de backup original. Ou seja, se no momento de crise que o servidor físico do firewall apresentar algum problema e seja necessário subir um novo servidor do Carrier Control, com alguns minutos vocês podem fazer a instalação do Carrier Control e voltar à configuração gravada e salva anteriormente em uma questão de minutos. Agora, com relação ao suporte dia a dia, né? Que dicas normalmente gosto de compartilhar com clientes e com revendas com relação a onde buscar informações para o suporte dia a dia? A primeira ferramenta é a base de conhecimento em inglês da Carrier, disponível em kb.carrier.com. É um dos artigos recentes mais visitados, é a questão do bloqueio do Facebook via HTTPS. Então, para aquelas pessoas que tenham curiosidade de como fazer esse bloqueio, convido-os a fazer a visita e a ler esse artigo. A outra recomendação que eu já havia citado nos treinamentos anteriores é o nosso fórum de discussões em forums.carrier.com, no qual funcionários da Carrier, usuários e outros entusiastas dos nossos produtos colaboram para esclarecer dúvidas, fornecer conselhos ou mesmo compartilhar boas práticas com relação à configuração, instalação e gerenciamento dos nossos produtos nas suas redes. E a última dica, né, especial para os técnicos, são os manuais do Carrier Control disponíveis na internet em carrier.com, em formato zip HTML ou PDF para consulta. Podem acreditar, mas nossos manuais eles fornecem realmente muitas dicas que não foram contempladas nos outros treinamentos e que podem ser úteis para a necessidade de cada uma das suas empresas ou para os seus clientes. E aqui eu termino mais esse vídeo treinamento. Agradeço a participação de vocês e convido-os para visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Carrier Brasil com Z, e convido vocês para o nosso próximo vídeo treinamento a ser disponível em breve. Obrigado.